Olá, pessoal, bem-vindos, bom dia, bem-vindos a esse nosso sexto painel do Teletime Tech. Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, acho que vocês já estavam acompanhando o nosso painel anterior, então já estão entendendo a dinâmica e a lógica desse nosso evento. A gente quer aqui trazer as melhores discussões possíveis que permitam a gente traçar um cenário sobre investimentos e sobre o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações. E esse painel que a gente vai ter agora é justamente para falar desse contexto de consolidações e investimentos no cenário brasileiro. A gente, desde o ano passado, vem falando sobre como que o mercado de telecom, o mercado de infraestrutura tem atraído atores financeiros, atores na área de investimento, empresas que estão fazendo aportes relevantes. A gente viu isso acontecer agora no leilão de 5G, com a entrada do Grupo Pátria no segmento de telefonia móvel, né, no segmento de serviços móveis com a compra da faixa de 700. A gente viu alguns outros grupos vindos, pelo menos participando da disputa, com alguns investidores por trás, mas a gente não viu aquela festa do caqui que se imaginava que seria o leilão do 5G em termos de novos grupos. A gente viu um pouco mais do mesmo, das operadoras que já estão consolidadas no mercado brasileiro, aqueles principais atores regionais participando aí da disputa, mas com um pouco menos de agressividade do que se esperava, né? E a gente sabe que tudo isso decorre do momento econômico que o Brasil está vivendo, do momento talvez um pouco mais incerto do que a gente tinha há alguns meses atrás. Então, tudo isso se reflete agora no mercado. Ao mesmo tempo, a gente teve, durante esse período de 2022, 2021, a gente já teve a entrada dos grupos na Bolsa de Valores, os IPOs acontecendo, um processo de capitalização desses grupos regionais, as grandes empresas de telecomunicações também fazendo parcerias com sócios investidores, principalmente aí no mercado de redes neutras. Então, independente do termômetro que possa ser o leilão de 5G em termos de atratividade do mercado, dá para a gente dizer que muita coisa está acontecendo e que muita coisa ainda pode acontecer. E aí, para tentar traçar esse cenário e fazer um diagnóstico daquilo que efetivamente vai acontecer daqui para frente, a gente convidou uma mesa com perfis bastante diferentes e que eu acho que estão muito complementares. A gente vai ter a participação do Gabriel Fiuza, que é secretário adjunto de investimentos do Ministério da Economia, investimentos em infraestrutura do Ministério da Economia. O Gabriel se junta aqui a nós. Obrigado, Gabriel, pela presença, pela participação. A gente vai ter a participação do Gustavo Barros, da IT Investimentos. A IT é uma empresa que faz justamente esse agenciamento entre investidores e vendedores, entre quem quer comprar e quem quer vender no mercado de telecomunicações, e está aí prospectando várias empresas que estão buscando investimentos no setor financeiro. Foi responsável aí por vários dos principais deals relacionados a provedores de acesso brasileiros. Então, o Gustavo traz justamente essa visão, né, mais ampla, juntando aí as duas pontas. Vamos ter a participação pela Aloha EB Capital, que é um dos principais grupos investidores no mercado de telecomunicações brasileiros. O Marcelo Mesquita, ele está aqui substituindo o Felipe Matsunaga, que estava previamente anunciado. O Marcelo é diretor de M&A da Aloha, né? E aí entra no lugar do Felipe, que tinha a função de CFO do grupo. Então, estamos aí muito bem representados, a Aloha participando desse evento conosco. E aí, por fim, a gente vai ter também a participação do Marcos Aguiar, que é sócio da BCG, uma das principais empresas de consultoria hoje especializadas em áreas de infraestrutura, mas na área de telecomunicações o Marcos Aguiar é uma fera, costuma trazer aí análises excelentes para a gente poder entender qual que é o cenário real hoje de saúde financeira e de necessidades de investimentos do setor de telecomunicações. Então, obrigado a todos pela participação de vocês, pela presença de todos vocês nesse nosso painel. Eu vou começar passando a palavra para o Gabriel, para que o Gabriel traga para a gente a visão do Ministério da Economia. Acho que vocês ainda não comentaram, né, o resultado do leilão de 5G, mas certamente devem ter ficado muito satisfeitos. Mas como que vocês avaliam o resultado final do leilão e o que vocês esperam que isso reverta em termos de investimentos de infraestrutura para o Brasil? O que isso pode alavancar de investimentos daqui para frente, considerando que essas políticas são prioridade da tua secretaria e do Ministério da Economia? Obrigado, Gabriel.
Bom, muito obrigado, Samuel. Mais uma vez, obrigado pelo convite a você, né, e também a equipe toda da Teletime. Agradecer a presença de todos os meus colegas aqui de mesa, né, só pessoas extremamente qualificadas e proeminentes nas suas respectivas áreas. Bom, falando aqui um pouquinho sobre o enfoque da nossa secretaria, Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, é claro que a gente viu com excelentes olhos o resultado do leilão, ficamos extremamente animados por tudo que ele representa. A gente sempre defendeu um modelo de leilão que priorizasse investimentos, é o DNA da nossa secretaria, e a gente vem colhendo sucessos em vários setores de infraestrutura. Eu acho que um aspecto interessante que a gente pode contribuir nessa conversa é o olhar de quem, de certa forma, apoiou e atuou de maneira bastante, enfim, enfática na construção desse marco legal de telecom, desse novo marco legal de telecom, desde as brigas lá para aprovação do PLC 79, eventualmente a aprovação sem sanções do PLC 79 e, eventualmente, algumas regulamentações do novo marco, em particular o decreto 10.480, que muito mais do que regulamentar a lei das antenas, é um decreto, de certa forma, viabilizador dessa nova infraestrutura que virá, e quando eu falo dessa nova infraestrutura, não apenas o setor de telecom, mas a infraestrutura de outros setores tradicionais que certamente vão deslanchar a partir da digitalização. A digitalização não afeta só os setores tradicionais da economia, a gente fala muito do impacto que o 5G e que essa mudança tecnológica vai trazer para a indústria, por exemplo, e outros segmentos. Às vezes a gente esquece que o 5G vai ter um impacto profundo, e isso já está acontecendo em outros segmentos tradicionais de infraestrutura. Então, só para dar um panorama geral, né, nessa nossa atuação nesses últimos anos, a gente colheu com muita satisfação o sucesso da aprovação da lei, agora a Lei 13.879, vários decretos importantes, numa atuação muito próxima com o Ministério das Comunicações, com a própria agência reguladora. Estamos trabalhando juntos, né, podemos dizer até que de mãos dadas, para, de certa forma, criamos uma forma de minuta padrão para a regulamentação da lei das antenas, e a gente entende que o 5G é muito mais do que o edital. A gente acha que o edital foi muito bem desenhado e o leilão foi muito bem sucedido. Mas o sucesso pleno do 5G envolve esse trabalho anterior, envolve um trabalho importante posterior também. E agora, né, boa parte do sucesso vai estar relacionada a como que as municipalidades vão internalizar toda a potencialidade do 5G, e para isso a gente precisa multiplicar conhecimentos, fazer um esforço grande de contribuição, de parceria, para que as melhores práticas, dado o ordenamento legal existente, cheguem nos municípios e a gente consiga ter uma regulamentação pró-aplicação tanto do 5G, né, nos municípios mais avançados, no primeiro momento, ou maiores, mais adensados, quanto, eventualmente, do próprio 4G em outros municípios. Então, é uma batalha que é contínua, a gente vem acompanhando essa discussão com muita satisfação, a gente entende que só de investimentos diretos associados, tanto diretamente ligados ao leilão, quanto os investimentos privados associados, são na ordem de 170 bilhões de reais, uma abordagem que nós economistas chamamos de equilíbrio parcial, né? Quando a gente pensa em equilíbrio geral, como que isso se transmite para outras áreas, a gente espera aumentos significativos em outros setores também. A gente tem um estudo anterior, da época da discussão do Marco Legal de Telecom, que apontava para o impacto no PIB na ordem, até 2050, de mais de R$1 trilhão, 1,1 trilhão de reais, quando você pensa em todos os efeitos diretos e indiretos se propagando ao longo da cadeia. Claro que eu estou falando num horizonte muito longo, mas é um número bastante significativo, mas alguns relatórios internacionais apontam uma média de impacto no PIB até 2035 em torno de 4,6%. Alguns trabalhos, né, pegando... É claro que existe muita incerteza sobre o impacto em termos de produtividade dessa tecnologia, a gente olha com muito otimismo. Alguns trabalhos apontam para uma faixa, também no horizonte de mais ou menos 20 a 25 anos, entre 3,3% e quase 15% de impacto no PIB. Então, é um setor extremamente habilitador para todos os outros setores da economia. Então, nesse sentido, a gente vê o resultado do leilão com muita satisfação e o momento dos setores de infraestrutura do país também com bastante otimismo. Lembrando que, nesses 2 anos, além desse marco legal de telecom, que agora a gente teve esse sucesso no leilão de 5G, a gente vem tendo bastante sucesso em vários leilões no setor de transporte também, setor de rodovias. Agora também a gente aprovou um marco legal de ferrovias com pedidos de autorização na ordem de 120 bilhões de reais. A gente aprovou, né, um marco, a gente, né, a sociedade, né, governo, Congresso e todas as áreas dentro do governo, nós conseguimos aprovar um novo marco de saneamento
e o setor de energia elétrica discute a sua modernização. Então, como eu falei, para também não me alongar e, né, a gente poder interagir, esse impacto do desenvolvimento telecom vai para além das oportunidades comerciais diretamente associadas à implantação do 5G. A gente vê uma mudança disruptiva em outros setores de infraestrutura, o próprio setor elétrico, quando a gente olha a mudança que existe no setor elétrico, tanto em geração, transmissão, distribuição, e a necessidade de investimento associado à digitalização e a própria mudança do modelo de negócio, certamente vai criar e precisa criar uma sinergia entre esses setores. E a discussão sobre compartilhamento de infraestruturas vai ser uma discussão cada vez mais importante para a gente fazer avançar essa, vamos dizer assim, essa integração entre diferentes setores, como o setor de telecom, e sempre com a questão de digitalização na base. A gente brinca aqui que o desenvolvimento de toda essa potencialidade associada ao 5G e toda essa discussão sobre infraestrutura digital, o termo 4.0, né, em algumas situações já está até ficando batido, alguns já falam em 5.0, mas a gente, né, numa discussão que a gente vem tendo muito próxima com o Banco Mundial, no nível internacional, a gente entende que existe uma discussão ampla de infratech, que alguns chamam de infra 4.0, e a discussão da infraestrutura do futuro está na base, né, de todas as outras discussões relacionadas à modernização, à transformação digital. Então, acho que é bem interessante esse fórum para a gente dialogar sobre as oportunidades que já estão pipocando no setor de infra, fruto desse edital, mas olhando com bastante otimismo para o futuro e vendo que as oportunidades a gente ainda não consegue nem quantificar da maneira mais adequada as oportunidades que virão. E a gente, como tem esse olhar para diferentes setores de infraestrutura um pouquinho mais transversal, eu acho que vão surgir muitas oportunidades em outros setores que até então tinham uma forma de atuação mais tradicional e que, com a digitalização, esse novo mundo, né, em que dados também vão se tornar um componente extremamente importante da cadeia de valor dos setores de infraestrutura, como já está ocorrendo em outros segmentos, né, da economia, vai ser, né, bastante importante e vai gerar muito valor para o negócio, né, para os dois lados da equação, mas também para o negócio de telecomunicações. Tá? Então, assim, só uma palavra de abertura, assim, né, reforçando, Samuel, vejo com bastante otimismo, eu estou aqui bastante curioso e aberto aqui para escutar as palavras dos demais colegas aqui de mesa. Legal, obrigado, Gabriel. De fato, acho que o leilão mostrou que existem muitas oportunidades e, como você mesmo colocou, o 5G ele é um indutor, ele vai ser um potencializador de outros processos de transformação econômica que certamente vão ter reflexos aí importantes. Mas até lá, a gente tem alguns percalços para vencer. E aí o Marcos Aguiar é sempre o nosso consultor bom de fazer análise de onde estão os problemas. Então, Marcos, eu jogo a palavra para você. O Marcos veio com um background aqui excelente para o Teletime Tech, redes e infraestrutura, que ele colocou uma rede. A gente está invejando aqui a oportunidade que ele tem de, terminando esse debate, dar uma espreguiçada nessa infraestrutura tão essencial para o nosso descanso. Marcos, passo a palavra para você. Se você quiser já compartilhar a sua apresentação, fica à vontade. Você está mutado. Está na tela a apresentação? Está entrando já. Pronto. Ok. Já tá. Então, em relação ao background, eu acho que faz muito sentido ele quando a gente está falando de uma plataforma, né? Sem essa rede, nós temos um desafio econômico de sustentabilidade de país. Agora, como qualquer medida, né, seja regulatória, seja governamental, seja investimento em infraestrutura, ela tem que passar no teste ácido dos economics, né? Senão não para de pé. Qualquer lei, ela só cola se tiver sentido econômico. E é um pouco essa a ótica que a gente traz aqui, né? Acho que aqui eu não vou me alongar muito, né? O Fiusa basicamente indicou um pouco do resultado desse leilão, né? Ele convergiu para expectativas, o que é bom. De maneira geral, ele vai implicar numa quantidade substancial de investimentos, talvez um pouco menos do número aqui colocado, que é do próprio governo, né, 169 bilhões, uma parcela grande comercial, uma parcela importante de obrigações, e uma parcela que eu acho que ficou também, em certa medida, limitada, apesar de os prêmios pagos, em relação às arrecadações em si. Então, acho que a principal mensagem é, de certa medida, ele convergiu, isso é uma boa notícia, né, um pouco para expectativas, né? A gente tem tendência de achar que bom
notícia você ir além ou ir fora da expectativa. Não, na realidade, cumprir planejamento é bom, né? E aí, sobre o risco de ser visto como um disco furado, e alguns de vocês já conhecem esses slides aqui, né? Ele fala um pouco da saúde da indústria. E é importante a gente ter isso em mente, porque, na verdade, nós estamos falando de uma plataforma, como a gente mencionou, no qual grande parte do desenvolvimento vai se dar, né? Esse slide mostra giro de ativos na horizontal, que é quanto que eu consigo tirar de receita pela base de capital investido bruta, né? E na vertical é a margem, a rentabilidade, de certa forma, dos negócios, né? E cada curva ela tem rentabilidade, mesma rentabilidade, o ISO rentabilidade, né? E a curvinha lá de cima escura é o WACC da indústria, 10,5%. Né? E por que isso aqui é importante, né? Porque um negócio saudável investe, continua investindo, o setor privado continua fazendo o que tem que fazer e as coisas acontecem, né? E a grande dúvida que a gente tinha, esse slide também foi utilizado na Telebrasil, né? Para onde que ia de fato, antes do leilão, um investimento adicional em 5G. E talvez o que a gente ainda não olhamos em detalhe os números, esteja mais para a flechinha verde, né? Só dizer, bom, isso é uma razoavelmente boa notícia. Tudo considerado, sim. É importante ter noção de que este é um investimento bruto que precisa ser monetizado e vai ocorrer ao longo de vários anos, o que implica, de fato, em entender o que tende a acontecer com os economics da indústria. Isso aqui é chave porque tem diversos elementos que impactam isso, que transcendem mercado, muito ligado ao peso que regulamentação e especialmente a carga tributária trazem para o setor, né? E aí temos também algumas boas notícias restantes associadas a isso, né? Isso é fundamental porque, como eu disse, sem esse processo de digitalização, nós não vamos ter o nível de desenvolvimento econômico esperado, né? Ele é grande parte do que virá. E quando a gente fala, de fato, de olhar para os economics da indústria como plataforma, tem algumas obrigações importantes aqui em relação ao entendimento dessa curva. Aqui do lado direito você vê aquela mesma gráfico lá do slide anterior de maneira mais conceitual. E o que é importante quando a gente olha o conjunto de players que estão aí e o que tem de acontecer daqui para frente, vis-à-vis o que já está acontecendo no resto do mundo, né? Investimentos nessa indústria, eles não seguem muito mais uma lógica de cadeia de valor, para quem conhece lá o Michael Porter. Eles seguem uma lógica de camadas, em que, na realidade, você pode ter, de A a E, lá, de maneira conceitual aqui, níveis de investimento distintos, né? Desde quem está lá no nível de direitos de passagem, de construção de rede, ou de operação, sem necessariamente ser o dono, ou de conectividade, sem necessariamente ter todos os elementos associados à parte de atacado, ou simplesmente lá em cima, né, provendo serviços e aplicações. Os economics de cada um desses negócios variam grandemente. Tá? O nível de giro de ativos, por exemplo, lá em cima é altíssimo, muito diferente de quem está no E. O que significa que o payback também dos investimentos pode se alterar grandemente. Se você não entender essas diferenças, que é o que está acontecendo em telecom no mundo inteiro, você pode cometer erros graves em relação a investimentos e retornos associados, né? E para ilustrar isso, o que a gente chama de STFC, que é a regulamentação anacrônica que a gente vive hoje, ela é uma maneira de gerar uma média, né? Porque ela corta de maneira vertical todas essas camadas, né? E as médias, por definição, são burras, né? E parte do desafio que hoje existe, por exemplo, em cobre, é que nível de rentabilidade, cobre, infraestrutura de cobre, né, ligada à voz, ela tem níveis de rentabilidade completamente inaceitáveis, né, e puxam para baixo tudo isso, porque você está otimizando pela média algo que não pode ser otimizado pela média. Né? Então, é fundamental quando você pensa nessa discussão como investidor, em que camada você está investindo, né, e quais são os economics dessa camada. E só para tangibilizar, né, e aí a telecom quebrada em 3 camadas. Existem mais, tá? Mas só para a gente ter uma certa noção, né? Tem lá embaixo o dono da rede. O negócio dele é um negócio quase que de real estate, né? Imobiliário, né? Tem propriedade da rede, vai monetizar esse ativo, né? Em que os drivers de valor são nível de serviço, taxa de utilização, né? E obviamente ele está muito interessado na curva de retorno sobre capital empregado, ou CIFROI aqui. Né? E tem uma intensidade de investimentos alta, né? por alta intensidade de ativos. Depois você tem uma camada de operação de rede, não precisa necessariamente ser dono para fazer isso, né? Em que na realidade é um negócio tipo BPO, onde nível de serviço e eficiência é chave. É importante entender que aí
grande foco é a eficiência de entrega, custo por cliente. E lá em cima, muitas vezes, o prestador de serviço, normalmente um negócio de customer service, né, um varejista mais sofisticado, high-tech, digamos assim, cuja a questão de inovação, rapidez de time to market e, obviamente, margem é chave, porque ele opera com margens menores, mas a intensidade de ativos dele é menor. É fundamental entender que quando você está falando em investir, você está falando de coisas diferentes. E por que isso aqui é crítico? Né? Quando a gente fala em garantir que eu tenho economics saudáveis para investimento em 5G, tem um elemento de compartilhamento de infraestrutura. De mesmo os players que estão aí operarem de tal sorte que eles usem investimento um de outro, especialmente nas camadas de baixo, que são as de fato de retorno mais complexo, né, e de paybacks mais longos, né, e atuar de tal sorte em que os economics de camadas sejam saudáveis e que não existam subsídios que sejam perversos ao setor, né. Então, é importante ter isso em mente como uma maneira de pensar um investimento olhando para a estrutura da indústria, né. E, além disso, e essa também é um slide que vocês conhecem bastante, né? Esse negócio ele pode ser ainda mais um centro de lucro para o governo, né? Em grande parte do mundo, na realidade, telecom é plataforma e é visto como um investimento mais importante. No Brasil sempre foi um centro de lucro. Vamos lá, ele pode ser ainda maior. Vamos usar essa mesma lógica, meio torta, né? Mas vamos usar essa mesma lógica para a gente poder ir para um próximo nível, né? E vocês conhecem um pouco essa mensagem aqui. Cada real de investimento, de descarrego, digamos assim, de redução de peso que eu ponho na indústria, o governo vai arrecadar 3,5 vezes mais, né? E para não usar sempre os nossos números, aqui até pegar emprestado os números legais da Ericsson, né, que estava falando de um crescimento de 2,5% de CAGR do PIB, se você com esse investimento de 5G, né? Só vamos pensar um pouco o que significa isso usando o PIB de 2020. Significa 56 bi de arrecadação adicional pelo governo. 56 bi, né? Não pensa nos números que o governo vem conversando nos últimos tempos, né? Se você de fato acreditar que esses números se permanecem por 45 anos, 45% do PIB total, 45% do PIB total do Brasil vai ser associado a 5G daqui a 15 anos. Nós estamos falando de 3 trilhões, né, de uma quantidade brutal de recursos. Aí se aplica a mesma lógica de tributação mais racional, você tem um tremendo centro de lucro. Isso é retorno de private equity para o governo. Né? Para completar, eu acho que tem uma questão importante aqui, nós precisamos de fato, e não é só PowerPoint aqui, esses números são reais, né? E eles só ocorrem por causa do primeiro ponto à esquerda. Isso aqui é uma plataforma estratégica para todo e qualquer país. Isso aqui é a plataforma estratégica do mundo. Sem 5G, sem essa infraestrutura, não tem economia. Sem economia, não tem desenvolvimento social e econômico. Sem isso, nós estamos numa situação precária. Nós precisamos garantir que a gente tem um arcabouço regulatório que siga essa orientação de camadas e que, de fato, faça com que a gente chegue lá. E a gente tem que olhar o lado econômico de todas as partes envolvidas. Tem uma palavra muito bonita em digitalização que chama ecossistema. Ecossistema tem uma diferença muito grande em relação às empresas integradas. Você tem que gerar valor para todo mundo. Se você não gerar valor para todo mundo, o negócio não para de pé. Este é um ecossistema. E nós precisamos garantir que gera valor para todo mundo. E aí a questão da carga fiscal, a questão de alocação de recursos, de compartilhamento de infraestrutura, de alocar onde ele não vai ser alocado espontaneamente, é chave para fazer isso acontecer. Mas acho que estamos num caminho bom. Isso há 5, 6 anos atrás era mais reclamação da indústria e teoria do que a realidade. Eu acho que agora existe um nível muito maior de alinhamento e eu sou brasileiro, não desisto nunca, né? Eu sou otimista de que estamos avançando num caminho bom, como mensagem final aí dessa apresentação. Muito obrigado, pessoal. Ô Marcos, eu prometo para você que a gente não combinou com o pessoal do Supremo para a decisão sobre ICMS em telecomunicações ter saído ontem antes da sua apresentação, tá? A ideia não era estragar um pouco as suas variáveis, mas eu acho que você colocou um ponto essencial, que é essa questão tributária, que é hoje um peso central do setor, e que o ICMS é talvez o principal componente dessa história, e que a gente tem aí um elemento de potencial mudança. Claro que a gente ainda tem que ver como é que vai ser a modulação da aplicação dessa decisão do Supremo, o tempo que isso daí ainda vai levar para repercutir em todos os outros tribunais e na Secretaria de Fazenda e tudo mais, mas eu acho que ontem a gente atravessou uma linha divisória importante. Não sei se você concorda com isso, mas me parece que o ano que vem talvez a sua apresentação já comece a mudar um pouco nesse aspecto, não?
Sim, com certeza, Samu, que é o que me deixa feliz e que me... Normalmente eu termino essa apresentação dizendo precisamos fazer alguma coisa, né? Na realidade, tem uma boa notícia, né? Tem movimentos importantes na direção certa, né? Você vai pensar, pô, os catarinenses são generosos, entende? Esse pessoal, nossa, tá com... Não, isso é um movimento visionário, pessoal, na realidade. Na realidade, todos os estados deviam fazer isso, porque, na verdade, isso, em certa medida, vai atrair mais investimentos associados a essa plataforma. Sem ela, nós temos um problema. Então, quem achar, não vou reduzir, porque eu tenho que arrecadar. Não, você tem que usar o dinheiro para, sei lá, fazer o quê no meu estado. Em alguns anos, você vai ter redução de investimentos. Com redução de investimentos, você tem um problema brutal. Então, sim, eu acho uma excelente notícia, Samuca. Talvez devesse ir até além do que foi colocado aí. Tem países em que a tributação é zero. E não é porque os caras são malucos ou porque não sabem fazer conta. É o contrário, porque fazem exatamente as contas que a gente está mostrando aqui. Isto é uma plataforma. Quanto menos fricção tiver, isso também em ecossistema é chave, se chama custo de transação. Né? Quanto menor o custo de transação, mais lubrificada ela é, mais rápido ela anda. Né? Se nós colocarmos areia na engrenagem, nós vamos ter problema com a engrenagem. É isso aí, eu acho que o pessoal de telecom esse ano vai ter que todo mundo maciçamente fazer compras de Natal nas lojas americanas, porque se não fosse a ação das lojas americanas contra a legislação de Santa Catarina lá, a coisa não tinha saído. Então fica aí, né, o efeito borboleta demonstrado na prática jurídica. Gustavo, quero que você traga a visão. Agora a gente estava no macro, né? Começamos no super macro com a visão do Ministério da Economia, depois o Marcos Aguiar trazendo já a visão um pouco mais focada no setor de telecomunicações, mas ainda uma visão macro. Agora vamos começar a entrar no micro. Como é que está a dinâmica hoje de necessidades de investimento das empresas provedores de acesso, principalmente, das empresas que estão entrando no mercado de telecomunicações, com a disponibilidade de recursos na outra ponta, na ponta dos investidores? Como é que você está vendo essa dinâmica? O que ainda tem de oportunidade para acontecer? Se a gente já chegou num ponto aí de final desse primeiro ciclo de consolidações e agora entrando já num segundo um pouco mais maduro. Como é que você está vendo esse processo todo, Gustavo? Samuel, obrigado aí pelo poder participar do evento aí, a todo o time aí da Teletime, né? E todos os participantes aqui, né? Poder participar com todos aqui, né? Acho que é um prazer enorme aí estar com todo mundo e poder discutir um pouquinho desse tema, né? Sobre o mercado de fusões e aquisições, né? Só para a gente relembrar um pouquinho, né? Então, os provedores aí, eles nasceram, né? Acho que a gente tem que agradecer muito a Anatel, né? Que fez uma regulamentação assim extremamente importante para que os provedores pudessem, né, ter viabilidade econômica, né? Sem a Anatel não haveria viabilidade econômica para os provedores, que sempre atuaram à margem das grandes empresas de telecom, né? E se tornaram muito viáveis com a fibra ótica, né? Quando a fibra ótica ela se tornou um CAPEX, puxando um pouquinho do que o Marcos falou, se tornou um CAPEX mais viável, né? Os provedores ao redor do Brasil conseguiram fazer os investimentos necessários, né, e ocupar o seu espaço. Então, só uma questão numérica, hoje o Brasil tem quase 80% de cobertura de fibra ótica em todos os seus municípios hoje, enquanto países da Europa hoje 60%, Itália menos de 30% de cobertura de fibra ótica. E todo mundo sabe que sem fibra ótica não há uma internet de qualidade. Sem uma internet de qualidade, a gente vai chegar no que o Marcos falou ali, onde você tem uma economia devagar, uma economia lenta, e sem fibra ótica também não há 5G, né? Então, acho que entrando um pouquinho no tema aqui de fusões e aquisições, se a gente olhar nos últimos 3 anos, os primeiros movimentos aí começaram com o pessoal da Aloha, que é a antiga EB Capital, né? Que ali em 2018 fez investimento na Sumicity, né? Olhando, acho que eles tiveram aí esse olhar inicial, conseguiram, né, capturar essa oportunidade do investimento em fibra ótica, né? Onde você depois teve outros fundos entrando, como a Vinci, né, entrou também no segmento, a própria H&G também entrou no segmento, o Arbor Pincus também entrou no segmento, que são fundos globais, né, aí com gestão de mais de 20 bilhões de dólares, né, sob gestão. E você tem também aqueles players nacionais que conseguiram se financiar com dívida e agora
com IPO, como a própria BrisaNet, a Unifique e outros players que vêm aí, né, com uma estratégia própria de consolidação, né, vem conseguindo montar o seu portfólio, né, mas todos com uma estratégia única, que é ter capilaridade de rede, né? Essa capilaridade de rede, de infraestrutura de rede, né, ou ela se dá para uma construção própria, né? Então hoje, assim como as grandes concessionárias, os provedores têm a sua rede de infraestrutura própria, ou grande parte deles tem, né? E tem também operam no atendimento do cliente, né? Então ele tem que ter o recurso, tem que ser eficiente no CAPEX e também tem que ser eficiente na prestação de serviço na ponta, que é um pouquinho do que o Marcos falou, para trazer realmente o cliente final e ter esse cliente final satisfeito, né? E vem surgindo, né, em paralelo a tudo isso, vem surgindo os players de rede neutra, né, que são aqueles players, que é um pouquinho do que o Marcos falou, que são os construtores aí de rede, né, e entendem como business aí imobiliário, né? Então você tem a FiBrasil, que foi um investimento aí, uma separação da rede de fibra da Vivo. Você tem a Vitar Brasil, né, que é a Oi com o próprio BTG aí, né, uma separação da rede de fibra da Oi aí com o próprio BTG, né, e outros aí que estão surgindo. A própria Enel X deve ter bastante coisas aqui para a região de São Paulo, né, na parte de fibra, e você tem aí em torno de 14 a 15 mil provedores hoje no Brasil, né? Então, de 2018 até agora, deve ter ocorrido aí em torno de 6 a 7 bilhões em transações, né, de consolidadores adquirindo provedores menores e consolidando sua atuação, seja comprando 100%, seja uma compra parcial, né, desses provedores, onde os próprios donos ficam como sócio desses provedores, né? E o que a gente vê hoje, Samu, que é realmente o fim de um ciclo, né? Então você vê muito mais gente querendo vender do que realmente capital disponível para aquisição. Você vê ainda algumas empresas não tão preparadas em termos de governança, mas se preparando para um segundo ciclo, né? E você vê também um leilão do 5G, como foi comentado aqui anteriormente, né, pelo Gabriel, de muito sucesso, né? Eu acho que muito importante para o Brasil como um todo, né? E foi muito sucesso esse leilão, que vai permitir, né, na minha visão aqui, a gente democratizar ainda mais, né, o uso da internet de alta velocidade, como tecnologias adjacentes, como o próprio IoT. Eu não acredito que o 5G venha para substituir a atuação da internet fixa. Acho que o 5G ele vem muito mais como um complemento da internet fixa e muito menos uma substituição. Não acho que no curto prazo vai ter algum impacto nas consolidações. Pelo contrário, acho que os consolidadores vão ter que continuar aumentando a sua rede, porque futuramente eles devem fazer uma separação e ter uma empresa de fibra, né, uma FibraCo, e vão ter uma outra empresa de atendimento. São duas coisas distintas e habilidades distintas, né? Então, existe sim o fim de um ciclo onde os principais fundos, né, as captações da Desktop na Bolsa, Unifique e a BrisaNet estão sendo alocadas ou investimentos para crescimento orgânico e aquisições, então o dinheiro é finito. A própria Aloha deve estar nos finalmente aí de capital comprometido versus capital já investido, então com um investimento bem alto. A Vinci também já fez grandes alocações de recurso. O próprio pessoal da Americanet e o Arbanks Picos aí também com bastante investimento. A gente teve um movimento importante que foi a entrada da Grain, que é um dos principais fundos aí de fibra, um dos principais players de fibra ótica mundial. Entrou
no grupo Conexão. Então, hoje ele talvez seja o grupo aí mais capitalizado e tem feito e está em grandes alocações de recursos, mas sim, né, estamos no fim de um ciclo que devem e vão acontecer outros ciclos. Acredito que os players médios hoje são players aí acima de 30, 40 mil assinantes, são poucos que não foram consolidados, né? A gente vai ver ao longo dos próximos 2, 3 anos aí players pequenos aí acima de 10 a 30 mil assinantes sendo consolidados, ou pelos consolidadores e suas plataformas, ou por novos ciclos que vão ocorrer, né, e devem ocorrer ao longo do tempo. Então, assim, a gente enxerga ainda um mercado muito dinâmico e que grandes operações estão se encerrando, mas operações pequenas e médias devem continuar, claro, com players com governança, players com um ticket médio aí interessante, com uma rede que é o principal ativo, né? Bem montada, bem estruturada, né? E o nosso papel tem sido isso, né? A gente tem conseguido aí transmitir para os provedores, os pequenos players, quais são os principais itens de governança que são importantes aí, né? Para que eles se preparem para um movimento como esse e também para a perenização do seu negócio, né? Porque a concorrência tem aumentado muito, né? Tanto dos próprios consolidadores como as grandes empresas de telecom acordaram, né? E voltaram a fazer grandes investimentos, né? Então isso tem aumentado a concorrência, que no final do dia significa uma margem menor lá na ponta para quem está operando, para os pequenos players, né? Então, mas a gente está bem otimista aí nos próximos 2 a 3 anos. A gente acredita que esse movimento sim vai continuar, talvez aí com players pequenos e médios, mas com volumes também menores. E eu acho que situações pontuais e operações estratégicas aí vão ter seu espaço, sim, nesses próximos 2 a 3 anos. E aí o processo agora de espera para esse novo ciclo, ou de preparação para esse novo ciclo, vamos dizer assim, né, que em alguns casos até já está começando, ele é diferente do ciclo anterior, em que você tinha aquele cuidado de profissionalização das empresas, regularização do ponto de vista fiscal, regularização do ponto de vista societário, né, um processo de ajuste da infraestrutura. Agora, isso ainda continua e muda o patamar, ou o pessoal ainda tem que fazer a lição de casa considerando esse universo aí de possíveis ASPs que você considera que possam ainda ser alvo durante esse segundo ciclo? O que muda de um ciclo para o outro? Eu vejo o seguinte, Samuca, acho que não tem mais espaço hoje para colocar na mesa de um grande fundo ou de um consolidador, um provedor hoje que já não tenha governança, que já não tenha realmente toda uma estrutura por trás, né? Eu acho que agora, como o dinheiro está mais escasso, né? Esses consolidadores, os compradores estão buscando negócios que realmente se diferenciam, né? E os principais diferenciais são o crescimento, né? Então, hoje você tem lá em 2018 você tinha um mar mais azul, né? Hoje você tem um mar mais vermelho em termos de competição. Então, praticamente hoje todas as regiões do Brasil são super competitivas, né? Com um grau de competição muito alto, né? Claro, existem regiões específicas, Centro-Oeste e mesmo região Norte aí, onde você ainda tem situações específicas onde tem uma grande oportunidade. Então, isso é um diferencial. Players que se posicionaram e estão crescendo. Então, antigamente, você falar de um crescimento de 4%, 5% ao mês era normal. Hoje, você falar de um crescimento de 2% a 3% ao mês já é muito bom, né? Então, esses diferenciais aí realmente vai separar o joio do trigo. E agora, essa página aí de governança, estruturação de rede, e números, é uma página virada. Acho que quem não tiver isso, realmente hoje nem entra para uma rodada de negociação. Perfeito.
Vamos seguir então agora, e aí eu vi a visão de quem é o dono do dinheiro, né? Ou pelo menos um dos donos do dinheiro que está fazendo investimentos aí em provedores e em infraestrutura. Marcelo, como é que você vê o cenário de M&As daqui para frente? O que muda nesse contexto? O que muda no 5G? Como que o 5G interfere nessa variável, né? Eu tinha até uma expectativa de que a Aloha pudesse participar do leilão, que nunca foi muito inflada, quer dizer, vocês nunca foram no topo aí da lista de apostas, mas havia essa expectativa, vocês acabaram não participando. Então, o que muda daqui para frente? Não, legal. Obrigado, Samuel, pelo tempo, pela oportunidade de falar aqui com vocês. Obrigado aí a todo mundo que está falando aqui com a gente hoje. Acho que são todos craques aí da indústria e conhecem muito do negócio e principalmente de como o setor se desenvolveu esses últimos anos. Acho que concordo com diversos aspectos aí que o Marcos, que o Gustavo mencionaram a respeito do desenvolvimento do setor. Tá? A gente passou, né, desde antes, né, pela EB Capital, a gente está olhando esse setor desde 2000, investimento na Sumicity, e é nítido a diferença e como o setor progrediu em diversos aspectos, né? Você vê os provedores hoje, né, que antes, um provedor grande, 40 mil assinantes, talvez chegando aí a 100 mil, 200 mil assinantes, eram poucos, né? Talvez só a Brisanet tinha um tamanho como esse, e hoje você vê provedores médios com 30, 40, 50 mil assinantes, e tudo isso veio, né, com uma estruturação grande do ponto de vista de back-office, do ponto de vista de números, de rede, que foram os pontos que o Gustavo trouxe, que acho que todo mundo percebeu que para crescer e para manter a saúde da empresa, né, e ter uma atratividade de um investidor maior ou de um player maior, etc., você tinha que passar por esse processo de estruturação e que cada vez mais ficou algo super no foco aí dos provedores e não só do crescimento puro, né? E por outro lado, você vê uma educação dos investidores, né, de quem quer colocar o dinheiro no setor super razoável também, que começou lá atrás, né, com a gente investindo nesse setor e obviamente com todos os outros fundos entrando no setor também de provedores locais, e hoje você vê, acho que esse ano a gente teve 2 grandes marcos aí para o setor, né, que um foi o IPO de provedores locais no mercado brasileiro, né, então Desktop, Brisanet, Unifique, todos saindo aí a mercado esse ano, que já mostra que o investidor de equities, né, ele já tem essa educação para entender que um provedor local não é a mesma coisa que uma grande telco, né, não é a mesma coisa que as grandes estão aí atuando. E, ao mesmo tempo, teve um movimento agora, mais recente ainda, né, que o Fiuza mencionou um pouco sobre o 5G, que também é um super marco aí para o setor como um todo, que representou a entrada de novos players no segmento. Tá? A gente, como consolidador, né, como Aloha, empresa, a gente sempre teve a perspectiva de contribuir para o setor nessa maneira, apostando nos provedores que a gente acreditava ter mais potencial, não só de crescimento, mas também de gestão, né, de eficiência, etc. Hoje a gente tem um tamanho que é completamente fora da curva aí, quando você compara com a média do tamanho dos provedores, né? A gente conseguiu adquirir muita gente, mas ao mesmo tempo crescer orgânico, né, que foi sempre o foco aí da empresa, e sempre muito calcado numa plataforma de infraestrutura sólida, né? Então, a gente hoje, quando a gente olha provedores para adquirir, ou quando a gente vai fazer um projeto para entrar numa cidade nova, né, através de um crescimento orgânico, um dos principais pilares e uma das principais discussões que a gente tem é referente a como a gente vai entrar, com qual infraestrutura, com quais fornecedores, como é que vai ser a splitagem da rede, quais equipamentos a gente vai colocar, justamente para a gente ter um respaldo de uma infraestrutura super robusta, conectada por backbone, um backbone hoje nacional aí sai do norte até o sul do Brasil, né, as regiões. Então, acho que conversa muito com o que o Marcos trouxe aí para a gente, do ponto de vista de plataforma de infraestrutura, né, e a gente tem essa tese desde o começo, que calcou aí nosso crescimento nos últimos anos. E claro que hoje a gente tem uma perspectiva de 5G, que acho que foi um pouco diferente do que os players que entraram, obviamente, tinham, né? A gente acabou escolhendo não entrar por diversas razões, mas acho que a principal razão é que a gente acha que o 5G e a fibra elas vão ser algo complementares aí no longo prazo, tá? Então, a gente tem hoje
uma plataforma de fibra ótica super robusta que, na nossa visão, vai ser um catalisador do setor aí para quem estiver entrando quem entrou agora no leilão. E a gente acha que tem espaço para atuar através de outras vertentes aí com 5G, né, seja com um operador de infraestrutura, né, alguma coisa nesse sentido, para também poder propor para os nossos clientes um serviço que converse com o 5G que as grandes aí, que essas locais que entraram no leilão vão estar fazendo. Tá? Então, acho que a mensagem aqui esse ano foi um ano chave para todos no setor de ISPs e de fibra ótica no Brasil. Tivemos essa entrada super forte aí dos provedores na Bolsa de Valores, que foi um movimento muito interessante de observar, com múltiplos, né, super razoáveis, aí, que já se destacaram do mercado de telecom tradicional brasileiro, que sempre foi um mercado super enrustido. E a gente agora está entrando num segundo movimento que, como o Gustavo já falou, o espaço está se fechando. Né? Nós temos aí um cenário de competição que, além dos grandes, né, dos consolidadores maiores, né, os provedores menores também já estão se estruturando e já conseguem competir de igual para igual aí com os provedores de médio porte. E a gente estamos entrando nesse segmento, nesse segundo momento, que é um momento de que a janela vai começar a se fechar para alguns players. Né? Então, agora é uma hora de repensar as estratégias, repensar as curvas de crescimento e obviamente, que olhar para dentro para ver o que você não está fazendo, né? O que os provedores não estão fazendo, que eles devem fazer para, eventualmente, entrar numa rodada de investimento ou ser adquirido por um outro player maior. Perfeito. E para vocês, a estratégia de bolsa, a janela de bolsa, você acha que ainda está aberta nesse contexto? Vocês estavam com um processo, né, de abertura. Ainda tem espaço para isso, considerando a experiência e né, a resposta do mercado aí com os 3 que já foram nesse processo de IPO? A gente não entrou oficialmente, né, para o processo de abertura, mas a gente, obviamente, que... né, tem a empresa toda preparada para montar, para quando for necessário, quando a gente achar que faz sentido fazer um movimento desse, a gente ter a possibilidade de fazer um movimento desse. Então, eu acho que, né, hoje, falando de mercado aqui, né, por mais que não seja a minha especialidade, acho que vale mencionar, o mercado hoje no Brasil está bastante fechado, né, em geral, não só para fibra, mas em geral está super fechado. Mas o que a gente acredita aqui veemente é que uma companhia com números saudáveis, com um crescimento super rentável, com taxas de crescimento elevadíssimas aí dos últimos anos, com, né, um pipeline de M&A super robusto e todo o nível de gestão que a gente está implementando, né, que a gente já vem implementando desde lá da Sumicity, mas hoje fazendo isso em escala nacional, a gente acredita que isso sempre vai ter espaço na Bolsa de Valores, seja brasileiro, seja lá fora. A gente hoje tem total essa convicção e o trabalho agora é olhar para dentro, é fazer o dever de casa para montar todas as estruturas, todos os processos, governança, etc., que a gente acha que faz sentido para ter esse destaque, não por conta do mercado, ou pelo mercado ser um mercado bom, ou pelo mercado de fibra ótica está super assim, quente no momento, mas sim porque a nossa companhia é uma companhia que se destaca das demais pela sua saúde, pelo seu crescimento, pelo seu time, e assim por diante, tá, Samuel? Então, a gente tem uma visão menos para o mercado e mais interna em relação a IPO e etc. E claro que é sempre uma estratégia que está na mesa, né, para a gente que tem que estar pronto para fazer isso, e para a gente que se prepara e que tá vivendo isso no dia a dia, a gente sempre tem uma cabeça de manter essa porta aberta que, se eventualmente fizer sentido, vai ser um caminho que a gente pode seguir. Agora, eu vou trazer para o debate um aspecto que o Marcos Aguiar colocou na apresentação dele, que é interessante. Claro que quando a gente está falando de pequenos e médios prestadores de serviço e no momento que eles passam a se consolidar, a ser incorporados a grandes investidores ou grupos de investimento, eles passam a viver essa realidade também, porque você sai, né, de outros regimes tributários, outras lógicas de operação, e passam a responder a lógicas muito mais parecidas com a que os grandes operadores têm, com a diferença da assimetria regulatória, que ainda é mais leve para pequenos provedores, mesmo aqueles mais capitalizados, eles ainda têm uma assimetria regulatória interessante. Mas o Marcos colocou, né, que
é um setor pouco atrativo do ponto de vista econômico quando você considera todas essas variáveis, né, do ponto de vista de retorno financeiro. E aí o que ele, de alguma maneira, deu a entender ali na apresentação dele, me corrija se eu estiver errado, Marcos, é que esse processo de você separar a camada de infraestrutura da camada de operação e da camada de prestação do serviço, começa a mudar um pouco essa lógica da necessidade de investimento e do retorno do investimento também, né? E eu acho que é um movimento que as grandes operadoras fizeram, né? A gente viu a Oi fazer isso com a Vital, a Vivo fazer isso com a FiBrasil e a TIM fazer isso agora com a iSystem, né? Todas elas trazendo, inclusive, parceiros para esse processo. Você vê, Marcos, e acho que aí eu boto o Gustavo nessa roda também, você vê esses pequenos e médios provedores fazendo movimentos parecidos, de fazer essa segregação para conseguir administrar melhor as necessidades de investimento e as taxas de retorno que eles conseguem? Sim, eu vejo a necessidade e muito claramente, especialmente se você for ganhar escala, né, de você utilizar a infraestrutura que você tem em diferentes camadas de maneira mais aberta. Isso pode significar compartilhamento, pode significar parcerias e tudo mais. Mesmo que você fale, não, ainda vou operar integrado, e algumas das operadoras nacionais são integradas, eu preciso reconhecer que eu estou lidando com múltiplas camadas com economics distintos, que se eu for tratar isso como uma média, eu posso cometer erros graves, né? E um pouco do pessoal over the top, né? Nesse stack, mostrou que, na realidade, eles são muito distintos mesmo. Se eu não for capaz de competir com eles, eles vão, de certa forma, extrair valor de maneira assimétrica, né? Então, mesmo que você fale, não, um provedor pequeno talvez não consiga estabelecer todas as parcerias e operar completamente estruturado em camada com empresas distintas, ele tem que reconhecer na maneira como ele vai gerir o negócio os economics de diferentes camadas, tá? Entendi. E Gustavo, como é que você vê essa possibilidade de separação, de segregação entre a camada de operação, a camada de infraestrutura e a camada de serviços? Eu acho que faz total sentido, né? Então, acho que realmente do ponto de vista econômico, você tem uma empresa de infra, uma empresa de prestação de serviço, ela faz total sentido. E eu acho que, assim, quando você olha hoje a situação das principais cidades, você vê aqueles postes com vários fios, né, de fibra coaxial. Então, você fala, pô, não faz o menor sentido você ter 5, 6, 8 players fazendo a mesma ocupação de espaço para chegar no mesmo lugar, né? Então, todas as concessionárias hoje têm sido cada vez mais rígidas, né, no controle do uso do poste, né? E isso hoje, junto com o imposto, né, como foi falado anteriormente, são os principais drivers de custo, né, direto, né, ou indireto que seja, na receita de um provedor, né? Então, isso com certeza, em alguma hora vai, enquanto o ticket médio não estiver crescendo, ele estiver estável e uma pressão enorme de custos, né, ele vai ser cada vez mais um desafio para quem estiver operando a rede, né? Então, é um driver de custo muito alto, que isso, em algum momento, vai ser superado com uma rede única, uma rede neutra, com provedores também se associando, então, aqueles provedores que não participaram de movimento de consolidação, se associando e suas redes e criando players, né? Até mesmo para ter a capacidade de outros players que têm esse desafio de implantação de 5G, usar sua infraestrutura de rede e poder também prestar o serviço de 5G. Então, sim, faz todo sentido. Até porque agora a gente tem além, né, de todos esses fundos que já têm feito investimentos, a IB Capital aqui entre eles, mas Grain, Vabur, Pincus, HIG, Vinci, enfim, todos esses, a gente tem agora os atores de redes neutras que estão num processo de aquisição também, né? A FiBrasil fez aquisições recentemente, a Vital eventualmente pode vir a fazer, a iSystem mesma coisa, né? E só que eles não vão querer comprar o serviço, eles vão querer comprar só a infraestrutura. Então vai ter que ter uma segregação aí nesse contexto dos pequenos provedores. Concorda, Marcelo? Não, concordo sim. Acho que como a gente já falou aqui,
vai ter espaço para quem tiver a rede, né, estruturada, quem tiver com a estrutura societária em dia, né, e assim por diante, que no final das contas o período de estruturação das empresas e sair, né, de você ter inúmeras empresas embaixo de um mesmo grupo, etc., isso já passou, né? Agora a gente está num grupo no qual poucos bons players vão sobreviver, e esses poucos players que sobreviverem aí de provedores vão estar abertos para o mercado, tanto, né, para perspectiva nossa aqui de operadores integrados, quanto na perspectiva de operadores de rede, só que claro, com certeza vão olhar para esses provedores todos com ótimos olhos, a depender da qualidade da infraestrutura que cada um já teve, como já foi mencionado aqui também. Legal. Gabriel, queria que você comentasse os pontos trazidos pelo Marcos, né, do ponto de vista da necessidade de você tornar o setor mais atrativo. A gente entende que algumas ações foram tomadas, você elencou na sua fala inicial, como a reforma do modelo, que foi feita em 2019, depois a regulamentação disso, lei de antenas, né? Agora essa variável do ICMS, que eu nem sei se vocês já conseguiram ponderar o que isso aí vai significar ou não vai significar. A gente tem aí algumas estimativas, né? O BCG fez aí uma conta de quanto é que isso poderia representar, mas certamente não é, aliás, com certeza não é insignificante, né? O que mais que você acha que precisa ser feito do ponto de vista de simplificação regulatória e de políticas públicas para que o setor de infraestrutura, de telecomunicações, de comunicações, seja mais atrativo, mais atraente para investidores? Bom, Samuel, o primeiro ponto trazido aqui pelo Marcos já é um ponto de atenção nosso. A gente aqui na SDI, a gente vem coordenando um trabalho, a gente contratou uma consultoria a partir, né, da parceria que a gente tem com o PNUD. A gente contratou uma consultoria que é a Divisa para, junto com a sociedade, num projeto de bastante fôlego, fazer uma discussão ampla sobre racionalização tributária. A lógica aqui é justamente nos aprofundarmos nesses números trazidos pelo Marcos, por exemplo, né, ele trouxe uma estimativa de elasticidade, mas a gente olhar com um nível de detalhe maior, eventualmente a partir de modelos um pouquinho mais robustos, estatísticos, a gente entender no nível do detalhe o que a gente pode fazer para, a despeito de questões relacionadas à carga tributária, a gente melhorar a qualidade da tributação do setor telecom. Essa questão de elasticidade, nós na SDI somos sempre muito sensíveis, mas a gente, sob a perspectiva do Ministério da Economia, a gente tem que ter a visão do todo, e a gente tem uma situação de restrição fiscal, e essa questão de trazer para a mesa discussões relativas à elasticidade é sempre importante. E somente números, de certa forma, conseguem contribuir e formar um convencimento. Tá? Então, de novo, é importante ter uma noção assim, do que é o Ministério da Economia. Cada um, né, é um ministério, de certa forma, bastante amplo, cada um tem a sua atribuição. A nossa atribuição de desenvolvimento da infraestrutura, a gente tem um olhar muito mais sob a ótica setorial, de certa forma, mas a gente também, dentro do Ministério da Economia, a gente precisa entender a ação e as atribuições de outras áreas do Ministério e trazer elementos, trazer números para formar o convencimento de que determinadas iniciativas, no limite, não trazem prejuízo fiscal, quando, né, de repente, até pelo contrário, como argumentado pelo Marcos, podem ser benéficas do ponto de vista fiscal. Isso é uma tarefa extremamente importante e trabalhos como esse podem nos ajudar, e a gente tem também feito, né, a nossa parte aqui de fomentar essa discussão. Tá? E a gente vem formando diálogo com a sociedade. A consultoria prevê determinadas fases em que a gente vai dialogar, né? A gente tem feito diálogos, workshops, para trazer também visão de especialistas, trazer visão de outras partes relacionadas do setor, e é um trabalho que, apesar de coordenado aqui pela SDI, tem sido feito também, como várias das iniciativas que a gente vem tocando, a várias mãos, com o time da Anatel e com o time do Ministério das Comunicações também. O objetivo é o mesmo. A gente entende que é um setor fundamental, é um setor essencial para o desenvolvimento do país, né, particularmente para o desenvolvimento da infraestrutura do país, e ele tem esse rebatimento, esse impacto super importante para a economia, e também entendendo todas as restrições que a gente vive, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode caminhar. Né? Então, o objetivo dessa contratação é esse. Outro aspecto transversal que foi trazido agora, acho que pelo Gustavo, e que a gente também tem trabalhado, a gente, né, acompanha à distância, a gente sabe que as agências reguladoras, tanto do setor elétrico quanto de telecomunicações, a Anatel, vem trabalhando, é um tema super complexo, que envolve a fronteira de regulação de dois setores complexos em si,
que é a discussão do uso dos postes. A gente sabe, né, que as agências vêm travando conversas. Imagino que nas próximas semanas a gente deva ter, né, novidades pelo lado das agências, e aí, na medida em que a gente tenha propostas, o Ministério da Economia também vem, a gente aqui na SDI, olhando com muito interesse essa discussão, porque a gente entende que todas essas inovações vão trazer desafios sob a ótica regulatória. Eu sempre brinco, faço a analogia com o que aconteceu no setor de telecom em meados dos anos 2000, que a gente teve o fenômeno de convergência digital que transformou a regulação do telecom, e a regulação do telecom teve que se adaptar a mercados relevantes que antes eram distintos, telefonia móvel, fixa, dados, e passaram a formar o mesmo mercado, quando muito, né, a própria mídia e dados e conteúdo formando o mesmo mercado, como, por exemplo, na Inglaterra, você tem tudo debaixo do guarda-chuva da Ofcom. A gente pode viver algo semelhante entre diferentes setores de infraestrutura. Isso traz um desafio adicional, porque a regulação de cada setor foi construída olhando para os problemas específicos, e a gente tende a ter cada vez mais problemas relacionados a compartilhamento de rede, vamos dizer assim, a conflitos regulatórios de um setor com o outro. E aí eu acho que essa questão dos postes é uma ponta de iceberg, né, uma ponta bastante grande de um iceberg, que tende a ser um problema que pode se agravar se não for resolvido da maneira adequada, na medida que com o 5G as necessidades de infraestrutura de rede, né, de fibra ótica, etc., crescem substancialmente, e eventualmente outras utilizações do poste acabam sendo também um elemento de discussão e oportunidade de negócio, né? Porque no limite você pode usar trechos do poste que hoje não são sequer devidamente regulamentado como, enfim, eventual ponto de posicionamento de herbes. Então, é um aspecto que a gente tem que olhar com muita preocupação. A gente, na SDI, sob a nossa área regulatória, a gente vem procurando estar sempre junto e discutindo, de certa forma, nos aproveitando da nossa transversalidade, discutindo com os ministérios setoriais responsáveis, com as agências reguladoras, e procurando contribuir com esse olhar transversal para tentar chegar, né, e construir denominadores comuns. Dificilmente você vai conseguir avançar daqui para frente com essa digitalização de todo o setor de infraestrutura, se você não tiver em cada um dos setores tradicionais também uma visão dessa mudança de modelo. E é fundamental também formar um convencimento para esses outros setores da oportunidade de negócio que isso gera. Foi mencionado aqui o caso da Enel, né, que é uma empresa que, de certa forma, até pela sua tradição, no caso, né, com infraestruturas neutras, infracol, já tem essa cultura e vem observando com bastante atenção. Outras empresas do setor elétrico também vêm observando, de certa forma, o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio. Saneamento tem tudo por construir. Também grupos internacionais vêm olhando com atenção o caso brasileiro, porque é uma oportunidade de trazer novas tecnologias, melhorar muito a qualidade de mensuração, de medição e reduzir perdas, e trazer novas tecnologias para prover melhores serviços. Então, acho que esse olhar, né, esse trabalho junto a outros setores, trazendo a importância da digitalização para o próprio business desses outros setores, é fundamental. Isso rebate em discussões, por exemplo, como de receitas acessórias, que a gente vem travando em vários setores de infraestrutura, incorporação de receitas acessórias para estímulo à inovação, à digitalização de rede, na realidade beneficia o consumidor do próprio setor específico, na medida em que isso permite ganhos de eficiência, redução de tarifa, mais investimento, melhores serviços no médio e longo prazo. Então, a gente vem defendendo também, né, essas pautas. E tem essa questão toda do subnacional, né, da discussão de trazer essas regulamentações para o nível das localidades. Ou seja, né, ter uma regulação mais simples de implantação e de lidar com essas questões, né, urbanísticas, para você resolver esses problemas que, de certa forma, o decreto regulamentador da Lei das Antenas já aponta, problemas de compartilhamento de rede, e, eventualmente, você destravar problemas existentes no nível da regulamentação, né, da legislação, né, seja estadual, mas principalmente municipal. Então, de maneira muito simplificada, né, respondendo a sua pergunta, tem essa discussão que a gente vem trabalhando muito fortemente dentro do Ministério da Economia, tem que formar um convencimento interno de racionalização de encargos e tributária, questão da infraestrutura digital, que é um diálogo permanente com outros setores de infraestrutura, que é fundamental também para resolver questões de rentabilidade do setor de telecom, como foi mencionado ali pelo Gustavo. Postes é um exemplo disso. A questão da padronização e da melhoria da regulamentação subnacional. E, enfim, eu acho que não tem bala de prata para o setor de telecomunicações, né, para os próximos meses. Eu acho que foi feito um esforço muito grande, até com a nossa participação, muito junto com a MCOM, até dentro do próprio Ministério da Economia, e
né? E aí também é importante mencionar, quando você tem um convencimento, quando você forma um convencimento, as coisas saem. Um exemplo disso foi a própria questão da lei, né, do IoT, que, na realidade, né, quem acompanhou, né, todo o processo era uma tentativa de resolver o problema lá atrás, talvez por medida provisória, existiam travas relacionadas justamente às limitações fiscais, né, lei de responsabilidade fiscal, questões orçamentárias. A gente trabalhou muito ao longo do ano de 2020 inteiro para destravar, e a gente conseguiu fazer avançar, e a questão também de racionalização de encargos do Versace. Eu acho que a grande fronteira agora é a gente continuar esse caminho de racionalização de encargos, e números, informações, inteligência é sempre bem-vindo, né? Então, né, eu acho que essa é a melhor forma, né, de você formar o convencimento, você fazer o convencimento e avançar. Eu acho que, do ponto de vista mais macro-regulatório, vamos chamar assim, eu acho que os principais grandes temas, né, foram endereçados nesses últimos 2 anos, o marco, os decretos regulamentadores, o decreto regulamentador da lei das antenas, como eu mencionei. É claro que você tem alguma regulamentação, várias regulamentações importantes no nível da Anatel, aí já pensando em mercados secundários de radiofrequência, pensando, né, enfim, no Open RAN, pensando em outras questões relevantes. É óbvio que a telecom é um setor extremamente dinâmico, é o setor que puxa todos os outros setores do ponto de vista de inovação, então isso... a regulação está sempre correndo atrás dos saltos tecnológicos em telecom, então sempre vai ter trabalho, né, para o regulador. Mas eu acho que a fronteira principal agora do setor é em fazer valer esse esforço inteiro que foi feito nos últimos anos, que isso chegue na ponta e se reflita em investimentos na prática. Por isso que eu falei, acho que foi muito bem colocado aqui, né, eu acho que foi o Marcos, né, que colocou. Por isso que é muito importante, a gente, né, pensa, né, sempre tem mais ou menos assim preparado que medida de sucesso de leilão é ágil. Não necessariamente, né? Medida de sucesso de leilão é você trazer competição, você criar investimentos, você ter melhores serviços, que no final, né, acaba se revertendo em tarifas justas e serviços melhores para o consumidor. Às vezes, ágeis podem ser reflexo até de leilões descalibrados, né? Nem sempre, mas enfim, eu acho que a gente tem tido exemplos em vários setores de infraestrutura e agora em telecom, de leilões extremamente bem-sucedidos. Estou bastante animado com as oportunidades que vão surgir para esse setor e para vários outros. Legal. Obrigado, Gabriel. E aí a gente, só anunciando aqui, o Marcos precisou sair, ele tinha um compromisso de horário exatamente agora, então ele pediu desculpas aqui pela saída francesa. Então, fica aí o registro da razão da ausência dele aqui nesse nosso final de debate. A gente já está encerrando. Eu pediria, só para a gente concluir aqui a nossa rodada, que o Gustavo e o Marcelo falassem um pouco sobre como que os atores agora que entraram nos lotes regionais de 5G, de que maneira que esses atores vão poder viabilizar os seus projetos, se existe espaço de capitalização para esses projetos de 5G, que são muito mais complexos, né, e muito mais operacionalmente desafiadores do que a construção de rede de fibra, em que esses players regionais já estão absolutamente tranquilos e consolidados e já sabem como fazer. Agora eles estão navegando em águas aí desconhecidas. Então, o que vocês veem de oportunidades para esses players que entraram nos lotes regionais em termos de buscar recursos para viabilizar isso, e como que o mercado de investimento está olhando para esses movimentos, se são movimentos esperados, se são movimentos considerados arrojados, se são movimentos que causam algum tipo de apreensão aí. Como é que vocês estão vendo esse processo de regionalização do 5G? Começando contigo, Gustavo. Então, Samuca, assim, acho que a Brisa foi um dos maiores lances aí do mercado, né? Fez uma aposta grande, né? Ela está capitalizada aí pelo próprio IPO, né? Então, assim, acho que é uma aposta grande, no qual ela deve ter parte do capital, né? Se a gente olhar hoje a janela de follow-on, né, que seria novas captações em bolsas, ela está fechada também, deve continuar fechada ano que vem, o ano eleitoral, né? Então, ninguém deve ter, ou quase ninguém deve ter janela, né, na bolsa, seja para um follow-on, seja para novas captações. As taxas de juros aí estão todas aí subindo, né? O mercado tem acompanhando, expectativas inflacionárias,
mais uma vez o ano eleitoral. Então, assim, realmente é um cenário bem desafiador, dado as dificuldades futuras de captação, né? Seja via Bolsa de Valores, seja via mercado de capitais, debênture, de infraestrutura e outras mais. Realmente não vai ser um cenário igual foi esse último ano de 2021 e até mesmo 20, né? Então é um cenário bem mais desafiador para novas captações, mas a gente entende aí que principalmente a Brisa e o Unifique aí, né? Eles vêm estudando esse segmento há muito tempo, então assim, com certeza eles têm uma preparação muito grande e sabem, né, o que deve ser feito, e tem grandes redes aí nas regiões onde foram adquiridos seus lotes, né, o que vai facilitar muito a implantação das herbes de 5G, dado que ele já tenha toda a infraestrutura de rede pronta, né? Mas com certeza aí é um cenário muito desafiador, com dólar alto, ou seja, o CAPEX realmente ficou mais caro, né, em valores de reais, né? Então, a gente vê um cenário desafiador, né, dado não ter janela em bolsa e também em mercado de capitais para novas dívidas, mas, por outro lado, aí uma oportunidade muito grande, como o próprio Gabriel e o Marcos falaram, de novos mercados que vão surgir e poderão ser explorados por esses players aí nessas redes de 5G, e agradecer também a oportunidade aí de participar do evento. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela tua análise, obrigado pela tua leitura. Sempre importante ver quem está em contato direto aí com tanto operadores quanto com o mercado de investidores. Marcelo, você, como um especialista na área de investimentos, né, como é que você viu esse movimento dos operadores regionais em relação ao 5G e o mercado vai responder bem a isso? Bom, acho que eu não posso falar por eles, né? Que eu tô falando o que a gente vê de fora e o que a gente vê, né? O que a gente estudou do nosso lado aqui sobre o setor. A gente está, obviamente que eu concordo muito com o Gustavo, que eles têm as justificativas todas deles de por que fizeram, como fizeram e como vão fazer para se financiar aí na empreitada toda. Do nosso lado aqui, olhando para o 5G em si, a gente sempre viu como uma conta bastante apertada, tá? A gente, do nosso lado, pensando em o que teria de investimento para fazer no futuro e como que isso retornaria para a empresa. Isso aqui sempre foi uma coisa que a gente colocou como um ponto de atenção na tese como um todo. Acho que tem espaço para explorar várias vertentes não óbvias e que hoje não são, a gente não consegue enxergar agora, porque no final das contas vão ser coisas que vão acontecer mais para frente. Toda a parte de indústria 4.0 ou IoT ou toda essa conversa de conectividade que a gente já vem falando e que o Fiuza mencionou um pouco no começo da fala dele, acho que tudo isso vai virar uma realidade logo, e com certeza, certamente será uma linha de receita que eles vão explorar para poder aproveitar para remunerar todo esse capital que vai ser empregado dentro da estrutura toda de 5G, tá? De novo, no nosso lado a gente sempre viu isso como uma conta mais apertada. Acho que dá para aproveitar bastante coisa do que eles já fizeram em termos de investimento em suas regionais em fibra e etc., que é uma parte relevante do CAPEX para o segmento, mas ainda assim vai ter um trabalho relevante aí para fazer nos próximos anos e vai ser uma decisão de alocação de capital, né? Então, aliás, foi uma decisão de alocação de capital. Vamos escolher alocar X reais aqui em detrimento de alocar esses mesmos reais em outras cidades em FTTH ou outras áreas que eles forem entrar. Aí a gente vai ter que ver se faz sentido isso, mas enfim, né? Como tudo no mundo do empreendedorismo de telecomunicações, só o tempo vai dizer se as coisas estavam bem planejadas ou não. De qualquer maneira, né, acho que as oportunidades estão aí abertas, vamos ver como é que a coisa vai se desenvolver. Eu queria agradecer a participação de vocês três no nosso evento, Marcos também, que já se desconectou. Agradeço, né, a oportunidade de ter esse debate e nos aprofundar um pouco nesses temas relacionados ao aspecto econômico, ao aspecto financeiro
das empresas de infraestrutura, das empresas de telecomunicações, e obviamente a gente vai voltar com esse tema em futuras edições do Teletime Tech. Mais uma vez, Gabriel, obrigado pela presença, Gustavo, Marcelo, agradeço mais uma vez a participação de vocês. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.